Muito bem, pessoal. Vamos então agora trabalhar um pouco mais sobre o artigo científico, a sua estrutura, tema, objetivo, justificativa. Nós sabemos que a estrutura de um texto científico compreende a introdução, revisão da literatura, metodologia, análise e discussão dos resultados e as considerações finais, ou seja, a conclusão do trabalho. Esses são os elementos que estruturam os gêneros acadêmicos. Temos então, na introdução, a apresentação dos fatos conhecidos, resumos de estudos prévios, generalizações sobre conhecimento compartilhado e indicação da importância do assunto para a área. Partimos do geral, da contextualização, para o específico e chegamos então na identificação de um problema a ser estudado. A metodologia compreende a descrição dos materiais e procedimentos usados no trabalho para estudar o problema. Resultados: as informações e os dados obtidos comentados com o auxílio de exemplos retirados do próprio trabalho. Parte-se do específico, dos dados coletados ao longo do desenvolvimento do trabalho para se fazer uma análise. A discussão compreende a interpretação dos resultados em relação ao que se avançou no conhecimento desse problema. Novamente, então, voltamos para o geral, ou seja, interpretamos a partir dos dados específicos até voltarmos à generalização. Assim, nós conectamos o nosso trabalho, os resultados, a discussão do nosso trabalho com o objetivo proposto inicialmente. É importantíssimo fazer essa relação objetivo com o que será, no final, a nossa conclusão, a nossa discussão. De acordo com Mota-Roth e Endes, 2010, página 69, ao produzirmos um gênero acadêmico, nós não podemos esquecer essas observações. Mota-Roth e Endes, em 2010, ainda nos sugerem que para iniciarmos a escrita de um artigo, nós devemos, primeiramente, selecionar as referências bibliográficas relevantes ao assunto, ou seja, o que temos de referência sobre o assunto, quais os autores pesquisam e escrevem sobre esse assunto, refletir sobre os estudos anteriores da área, delimitar o problema ainda não totalmente estudado na área, ou seja, refletir sobre essas leituras, sobre esse estudo e delimitar um problema que ainda não foi abordado. Elaborar, então, uma abordagem para o exame desse problema. Como estudar esse problema? Delimitar e analisar um conjunto de dados representativo do universo sobre o qual deseja alcançar essas generalizações. Além disso, apresentar e discutir os resultados da análise desses dados. É importante essa discussão para que possamos chegar a uma conclusão e para que possamos interpretar os dados coletados. Finalmente, é preciso concluir, elaborando generalizações a partir desses resultados, conectando-as aos estudos prévios dentro da área do conhecimento em questão. Vamos agora, então, desconstruir um gênero acadêmico, ou seja, desconstruir um artigo científico. Temos aqui, então, o artigo científico English 3D, uma proposta de curso de inglês à distância no projeto Labeon, de Reis, Link e Mathieu. Esse artigo, então, possui a sua introdução, iniciando pela generalização, ou seja, os autores iniciam falando na introdução sobre quais são as suas observações frente à realidade que se apresenta. Nessa discussão, logo a seguir, então, eles apresentam o problema, ou seja, diante desse panorama, o processo de material didático digital para o ensino de línguas estrangeiras, especialmente para o ensino de língua à distância, desafia os professores em propostas didático-pedagógicas que contemplem práticas inovadoras de ensino da linguagem. Ou seja, nós temos aqui, diante do panorama, um problema detectado pelos autores a ser abordado.
Este problema que desafia os pesquisadores será o alvo de estudo neste artigo, neste trabalho que foi desenvolvido, ou seja, foi o alvo de pesquisa que resultou na publicação desse artigo. A seguir, nós temos então o objetivo. Neste artigo apresentamos o projeto de curso à distância Inglês Online 3D. Este aqui é o objetivo do artigo, ou seja, qual foi o objetivo em escrever esse artigo? Apresentar o projeto de curso à distância English Online 3D. Muito bem. Na sequência desse artigo, nós temos então a revisão da literatura, que compreendem sessões sobre os assuntos que englobam o tema. Tá? Aqui nós temos a segunda sessão, a terceira sessão, todas pertencentes à revisão da literatura. Aqui os autores falam sobre suas leituras, sobre o que os autores revelaram até o momento sobre o assunto, sobre o tema. A seção 2, nós temos a metodologia, no qual os autores colocam seu contexto de pesquisa, o instrumento de coleta de dados, público-alvo, o objeto de estudo. Tá? A seção 4 compreende a análise e discussão desses dados. Aqui, novamente, os autores dividem em subseções. A proposta de material didático digital, que é o curso, tá? A narrativa do English Online 3D. E chegamos, então, nos resultados e discussão. Após apresentar os dados, então os autores apresentam os resultados e discutem esses resultados. Finalizando, na seção 6, os autores então colocam as suas considerações finais, a interpretação feita por eles em relação aos dados que obtiveram e a análise desses dados. Temos ainda aqui na seção 7 as referências, ou seja, os autores que foram utilizados para a construção dessa proposta de trabalho. Muito bem, temos aqui então como se estrutura o artigo científico e a detecção do seu tema, problema, aqui na introdução. Muito bem? Não se esqueçam que o objetivo é importante para mostrar qual é a minha intenção, o que eu pretendo com este meu trabalho, o que eu quero, o que estou pesquisando e o que pretendo com isso. Muito bem, pessoal? Vamos ao trabalho.